Olhar para Minecraft é lembrar de como era se aventurar em um mundo incrível. É lembrar do surgimento de uma das melhores lembranças que eu tenho até hoje. E possivelmente você também. De quando a minha ou a nossa maior aventura era explorar esse mundo de blocos pixelado com personagens da cabeça quadrada. A gente passava horas minerando, construindo nossas primeiras bases. E a nossa maior frustração era cair na lava e perder todos os itens, ou ser explodido por um creeper. Faleceu. Em tese era simples, porque o mundo imprevisível que foi gerado ainda assim era previsível e tinha uma lógica de gameplay, ou seja, os imprevistos que aconteciam dentro do jogo ainda assim eram previstos porque a gente aprendeu o jogo. As nossas conquistas dependiam apenas do tempo que passávamos ali, das nossas habilidades e da compreensão do jogo. Mas a gente cresce e de repente fomos jogados no modo sobrevivência hardcore do mundo real. Só que tem um detalhe: esqueceram de nos dar o tutorial da vida. E pior, crescemos com a ideia de que estudar, ter boas notas, ou seja, ser um bom aluno, uma boa pessoa, já era o bastante para que na vida adulta a gente tivesse sucesso. Mas é onde a realidade bate na porta e a gente tem aquele choque de realidade. Existem verdades difíceis de ouvir sobre crescer que ninguém teve a coragem de te contar. E não é que elas não quiseram, era porque ainda não era o momento de lidar com elas. Mas são verdades que doem, porém que são capazes de nos libertar de frustrações. E seja muito bem-vindo ao canal Testando Pensamento. O meu nome é Matheus Santiliano e por aqui eu faço vídeos mais poéticos sobre a cultura geek e a vida. Então se você gosta de vídeos como esse e quiser acompanhar o canal, não deixe de se inscrever. E caso você goste de ler e quiser também acompanhar meus poemas, o link tá na descrição. E é isso, vamos para o vídeo. Seria tão mais fácil se a nossa vida fosse igual a alguns jogos, que só bastava a gente farmar XP, fazer uma build correta, por exemplo, por a força da vida, e a gente já teria êxito. Mas, é como eu disse no início desse vídeo, a gente vai, cresce e percebe que o jogo da vida é muito imprevisível. E digo mais, é impossível a gente aprender sobre a vida, porque existem tantas realidades diferentes. Eu e você temos a nossa própria realidade, você tem a sua realidade, a sua cultura, onde você está inserido, seus princípios, seu poder aquisitivo, ou seja, cada pessoa tem sua própria vida. E ainda tem acontecimentos que fogem do nosso controle, que são coisas da vida. Ou seja, a vida não é nem um pouco fácil. E escutar essas verdades sobre a vida não é para te desanimar ou para deixar você sem esperança, já pelo contrário. O quanto mais você encarar as verdades da vida, mais você vai saber o que você pode esperar e tentar procurar maneiras de vencer dentro da sua própria realidade. Então essas verdades, quanto mais você encarar elas, cara, por incrível que pareça, pode ser triste. Na verdade é muito triste, mas elas vão te deixar mais forte para você ter resistência para poder saber lidar quando essas coisas acontecerem e para você ter a perseverança em um combustível real para você buscar ter suas próprias conquistas da maneira como funciona a vida. Então a primeira verdade que eu quero dizer é: ninguém se importa com você. Você não é importante o suficiente para ser prioridade na vida das pessoas. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei assim: como assim que eu não importo? Como eu não sou importante? A primeira sensação que a gente tem é que a gente não vale nada, né? Que a gente tá meio que invisível na vida. Como assim? Você não importa pra ninguém, pra que eu existo? Tipo isso. Mas a questão é que você não é o personagem principal da história das pessoas. Todo mundo está imerso na sua própria vida, tentando carregar suas próprias pedras, ou seja, vencer seus próprios problemas. E se a gente trazer aqui pro jogo, sobreviver a seus próprios monstros. E você nunca será prioridade absoluta na vida deles. Isso não significa que você vai ter amigos que vão te amar, ter familiares que vão te amar, que se importam com você. Mas quando a gente fala se importar, é no sentido de eles vão deixar a vida deles para resolver a sua. Cara, não vão. O seu pai pode te amar, seus familiares, sua mãe, seus amigos, enfim, qualquer pessoa possam gostar genuinamente de você. Mas não significa que elas vão parar a vida delas para te ajudar em todo momento. E quando você entende isso, você entende que você é o único responsável pelo seu próprio sucesso. Você pode sim ter a ajuda dos pais, você pode ter a ajuda dos amigos, mas de uma forma secundária. Primariamente, é você que é o único responsável pela sua vida. E saber que ninguém se importa com você pode parecer triste, mas vai tirar aquele peso que você tem de esperar as pessoas fazerem alguma coisa. E você entende que é você que tem que fazer alguma coisa, você que tem que lutar pelas suas próprias conquistas. A segunda verdade é: ter diplomas e cursos não garante emprego. Além do diploma, você precisará de indicações, networking e estar no lugar certo, na hora certa, muitas vezes. Então, seja na escola ou na faculdade, você apenas só passava de fase estudando, como colocar assim. E você sabe que quando você estudava, fazia as provas, você conseguia conquistar ou ter isso naquela matéria. No mercado de trabalho, cara, é muito diferente. A skill, né, a habilidade que você tem, não é o suficiente. Você precisa ter a habilidade de comunicação, você precisa ter os networkings. E o fator sorte também pesam muito. E muitas vezes pesam muito mais do que o currículo ou da onde vem seu diploma, da onde você se
formou. Então, ou seja, ter diplomas e cursos não garante que você vai ter emprego. Quando as pessoas se deparam com isso, elas ficam bem chateadas. É por isso que provavelmente você já viu em algum lugar pessoas às vezes passam anos na faculdade, deixando de sair com os amigos, deixando de aproveitar a própria vida. Às vezes se estressam tanto que tem burnout, tem crise de ansiedade, porque priorizam tanto os estudos que acabam não dando atenção para outras áreas da vida. Aí a pessoa vai lá, passa com honra, passa em todas as matérias, faz o TCC, se forma e muitas vezes sai da faculdade e não consegue arrumar um emprego. Aí o que essas pessoas fazem? Vão lá e vão trabalhar de Uber ou de alguma outra coisa. Porque a realidade do nosso país hoje é essa. Não significa que ter um diploma e ter um curso vai te dar emprego. Ah, então você está falando isso para me desanimar? Não. Eu tô realmente para te alertar. Porque quando isso acontecer, se um dia acontecer com você, não significa que você é uma pessoa ruim, não significa que você não tem habilidade ou que você não presta no mercado de trabalho. Isso vai acontecer com você e com muitas pessoas. E não é só a questão da habilidade. Você às vezes pode ter sido o melhor aluno da sua turma. Isso não vai garantir que você tenha um emprego. Então lidar com isso, saber disso, vai te deixar muito mais preparado para que se não acontecer da maneira que você achou que vai acontecer, ou seja, vou terminar a faculdade e vou ter um emprego, se não acontecer tudo bem. Você vai arrumar maneiras para poder você conseguir um emprego. Saber disso já vai te preparar para você arrumar outras maneiras de você conseguir emprego dentro da sua área. Mas não significa que somente ter um curso e ter um diploma vai ser o suficiente para você ter emprego. O terceiro tópico é: a vida é injusta. Pessoas esforçadas nem sempre serão bem-sucedidas. Esse tópico aqui já casa bastante com o que eu acabei de falar, que justamente é isso, né? Ter diploma e curso não garante emprego. Ou seja, você pode ser esforçado, porque para ter um diploma você se esforçou. Ainda mais alguns cursos e faculdades que são bem difíceis. Você teve que ser esforçado para conseguir. E isso nem sempre vai ser sinônimo de você ser bem-sucedido. Se você abrir as redes sociais, você vê às vezes pessoas que não fizeram nada na vida, não estudaram, não buscaram oportunidades e às vezes gravam algum vídeo ali fazendo qualquer coisa e conseguem viralizar e muitas vezes ficar famoso e por consequência ganhar dinheiro, logo, entre aspas, ser bem sucedido. Aí você tá lá se esforçando, às vezes cheio de problema de saúde porque estudou, deixou de fazer as coisas que você gosta de fazer e às vezes não consegue ser muito bem recompensado. Então, ou seja, a vida é injusta para todos. O esforço, cara, é apenas o requisito mínimo, mas não é a garantia de vitória. E aceitar isso, aceitar a injustiça, tira um peso gigantesco dos ombros. Ou seja, não é só com você, porque a gente tem essa mania, né? Nossa, só aconteceu comigo. Eu me esforço e parece que a vida é difícil pra mim. E eu vou te falar, todos nós temos essa sensação. Você pode ser bem sucedido em uma área da vida, mas você vai ter a sensação que a vida é difícil pra você. Aí uma pessoa vai olhar sua vida, caramba, a vida dele é tão melhor, a minha sempre é mais difícil. A gente tem a mania de olhar a vida das pessoas e achar que a vida delas são mais fáceis do que as nossas. Mas cara, isso é uma régua injusta. Cada um de nós temos a nossa própria realidade. E aceitar que a injustiça acontece pra todos, no sentido de que a vida é injusta pra todos, isso tira aquele peso de que não é só com você, é com todo mundo. E o quarto tópico é: ser bem-sucedido não te fará rico. Por conta dos famosos e ricos, criamos uma expectativa ilusória do que é ser bem-sucedido. Ou seja, ser bem-sucedido não é só ter muito dinheiro, como muitos pensam. O que acontece é que a internet ela acaba criando uma régua, né, de sucesso irreal. Ter sucesso na vida real é conseguir pagar boletos, cara, é ter tempo de sentar no sofá, é ter tempo de você conseguir jogar alguma coisa, é ter tempo de você sair, viajar. Mas não significa que você vai ser rico, não significa que você vai ter uma mansão, não significa que você vai ter vários carros na garagem. Ser bem-sucedido é ter êxito, de conseguir ter uma boa qualidade de vida. E uma boa qualidade de vida não significa ter luxos, significa você ter uma vida de qualidade entre ter tempo, entre conseguir trabalhar e aquilo ser o suficiente para você ter uma vida boa. Mas não é ter uma vida de luxo. Então não confunda as coisas. Então as pessoas acham que ser bem-sucedido é ser aqueles empresários de sucesso. E nem todo mundo vai ser milionário. Nem todo mundo vai ter uma empresa multinacional. E tá tudo bem. Isso não significa que você pode ser bem-sucedido sem ter essas coisas. Então, ou seja, quando a gente cria uma expectativa irreal, a gente nunca vai se satisfazer o que tem. A quebra de expectativa que gera frustração. Então, se você tem uma expectativa ilusória de que ser bem-sucedido é ter diversos luxos, você nunca vai se sentir bem-sucedido. Você nunca vai se sentir recompensado por suas coisas. Então aqui fica uma reflexão. Às vezes a gente tem uma expectativa tão alta que podemos ser felizes, podemos ter as coisas, podemos ter muitas situações que a gente pode agradecer, mas a gente não consegue se sentir genuinamente bem com essas coisas, porque a gente tem uma expectativa, ou seja, a gente coloca uma régua ilusória, uma régua que talvez nunca vamos conquistar, que talvez nunca vamos conseguir, mas não significa que não vamos conseguir ter uma vida de êxito dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Então ser bem-sucedido não
te fará rico. E se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar a frase aqui embaixo do Minecraft para a vida, para saber que você chegou até o final. E se esse vídeo foi importante e relevante para você, não esqueça de deixar o like aí abaixo. Caso você quiser também somar nos comentários com essa mensagem, fique à vontade. E também vou deixar a recomendação aqui do lado, caso você quiser saber por que muitas pessoas não conseguem conquistar nada. Quem sabe um dos motivos possa te ajudar e ser relevante para você também essa mensagem. Clica aqui do lado caso você ficar curioso. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!